Olá, tudo bem? Em 2074, a viagem no tempo finalmente é descoberta, mas imediatamente se torna ilegal e apenas pessoas do mercado negro a utilizam. Sistemas de rastreamento tornaram impossível se livrar dos corpos. Então, um sindicato de criminosos começa a enviar suas vítimas para 2044 para serem mortas e descartadas. Aqueles que realizam os assassinatos são conhecidos como loopers, e depois que a vítima está morta, o looper pode verificar o corpo para encontrar o pagamento em barras de prata. Se um looper sobrevive até 2074, o sindicato o envia de volta para ser morto por seu eu mais jovem, e isso é conhecido como fim de ciclo. O pagamento é feito em barras de ouro para marcar o fim do contrato. Também neste mundo, 10% da população possui uma mutação que lhes dá telecinese, mas eles não são muito poderosos e só conseguem fazer pequenas coisas flutuarem. Em 2044, o Looper Joe espera em uma fazenda distante da cidade, contando os minutos em seu relógio de bolso. De repente, uma pessoa do futuro aparece e Joe imediatamente o mata. Então ele pega a prata dele e leva o corpo para uma fábrica abandonada, onde o corpo é queimado. Depois, ele vai para a sede dos Loopers e pega a prata para comprar mais munição. Joe mora em um bairro favelado, mas ainda dirige seu carro chique sem medo. Ele sai para passear e encontra seu colega de trabalho, Seth, que está atirando para assustar o cara que danificou sua bicicleta. Joe oferece uma carona e, durante o trajeto, Seth fica mostrando sua telecinese com uma moeda. A dupla chega a um clube e entra pelos fundos, pois são loopers. Joe visita sua paixão, Suzy, que está no ramo do entretenimento adulto. Em uma sala secreta, vários loopers se reúnem para assistir a um colega que matou recentemente sua versão do futuro. O homem não parece incomodado e anuncia que devem comemorar. Os loopers passam a noite festejando e usando alucinógenos em forma de colírios. Enquanto dirige pela cidade, Joe quase atropela uma criança, mas ele para a tempo. Nos próximos dias, Joe continua trabalhando normalmente, matando pessoas do futuro e recebendo sua prata. No entanto, há uma tensão entre seus colegas de trabalho porque muitos laços foram rompidos recentemente. Uma noite, Joe acorda com alguém batendo em sua janela. Ele abre e fica chocado ao encontrar um Seth em pânico, que entra e solta uma grande notícia. Quando seu último trabalho veio do futuro, o cara estava cantando uma música da infância de Seth. Seth tirou o saco de sua cabeça e percebeu que era ele mesmo. Seth velho explicou que no futuro há um novo chefe do crime chamado Rainmaker que está fechando todos os ciclos. Seth do presente desamarrou as mãos do cara e o velho Seth aproveitou para fugir enquanto o Seth jovem ficou paralisado, incapaz de matar o seu eu do futuro. Deixar o alvo escapar vai contra as regras. Então Seth está em apuros agora. Naquele momento, alguns homens armados do sindicato começaram a bater na porta. Então, Joe deixa Seth se esconder no compartimento secreto no chão com sua prata. Depois, Joe abre a porta e um grupo de homens liderados por Kid Blue entra. Eles procuraram pelo apartamento, mas não encontraram Seth. Então, Kid Blue leva Joe de volta ao clube. Enquanto esperam, Kid Blue brinca com sua arma e Joe o chama de infantil, o que faz Kid Blue apontar a arma para ele. De repente, uma porta se abre e acerta Kid Blue na cabeça, fazendo-o disparar acidentalmente. Em seguida, Joe é levado para ver Abe, o cara do futuro que montou a filial do sindicato no presente. Abe ameaça confiscar metade da prata de Joe se ele não entregar Seth. A princípio, Joe hesita, mas lembra que tem um sonho de sair dessa cidade infernal e conta a verdade para Abe. Enquanto os homens de Abe saem para terminar o trabalho, o Seth mais velho continua correndo e nota cicatrizes aparecendo em seu braço, indicando um endereço para estar em 15 minutos. Ele começa a escalar uma cerca para escapar, mas nesse momento ele perde o nariz, significando que os homens de Abe estão torturando seu eu mais jovem. O Seth mais velho encontra um carro e dirige até o endereço dado, mas então uma perna também desaparece e ele bate o carro. Ele sai e a outra perna também some. Ele arrasta seu corpo até a porta certa, apenas para o Kid Blue aparecer e atirar nele. Atrás do Kid Blue, o Seth jovem finalmente morre na mesa de tortura. Enquanto isso, Joe visita Suzy e pede conforto enquanto admite o que fez ao seu melhor amigo, não se sentindo bem com isso. Ele oferece metade de sua prata para Suzy, que recusa porque sabe que a prata do Looper vem com condições. Mais tarde, quando Joe volta para casa, ele encontra o sangue de Seth. No dia seguinte, ele vai à fazenda para sua próxima missão e não acredita que estão atrasados. De repente, um cara aparece sem sacola ou corda. Joe percebe que é ele mesmo mais velho e congela, dando tempo para o velho Joe se virar. Quando o Joe jovem recarrega, o velho Joe joga uma barra nele e o nocauteia. Horas depois,
Joe jovem acorda sozinho e encontra um bilhete no bolso que diz: pegue um trem para fora da cidade e fuja. Joe ignora isso e volta para a cidade, destruindo seu telefone no caminho para seu apartamento, onde encontra a porta aberta e tudo bagunçado. Ele se esconde e ouve vozes, percebendo que Kid Blue está roubando toda a sua prata. Joe espera pelo momento certo e pula em cima de Kid Blue para empurrá-lo para o compartimento, trancando a tampa. Kid Blue dispara de qualquer maneira e mais homens de Abe aparecem. Então, Joe pula pela janela e tenta descer pela escada de incêndio. Infelizmente, ele escorrega e cai em cima de um carro, desmaiando. Em outra linha do tempo, Joe mata o seu eu do futuro. Com o contrato encerrado, ele viaja pelo mundo festejando e se tornando um viciado. Eventualmente, fica sem dinheiro e precisa voltar a ser um matador para manter seu estilo de vida. Isso significa que ele volta a matar e até causa explosões em diferentes cidades. Com o passar dos anos, envelhece e se torna o Joe do futuro. 23 anos depois de fechar o ciclo, ele conhece uma mulher linda em uma festa que lhe mostra o dedo. No entanto, 2 anos depois, eles estão felizes casados. Graças a ela, Joe conseguiu deixar para trás o vício e os dias de matador, e agora é um homem limpo. 5 anos depois, os crimes do Rainmaker estão por toda parte nas notícias. Joe acorda uma manhã e encara um número estranho escrito em sua mão. De repente, um grupo de homens entra em sua casa. Eles são do sindicato, que vieram capturar Joe porque é 2074 e eles precisam fechar o ciclo. Joe se rende rapidamente e é levado embora enquanto a casa é incendiada. Mais tarde, em um prédio abandonado, Joe espera os homens o cercarem e começa uma luta, derrubando todos em questão de minutos. Depois de se certificar de sufocar o último, ele dá uma última olhada na foto de sua esposa em seu relógio e entra na máquina do tempo para voltar a 2044. O Joe mais velho aparece na outra linha do tempo, derruba seu eu mais jovem e pega sua arma antes de escapar. Ele vai a uma loja para pegar comida e remédios, usando sua arma como ameaça em vez de pagar. Então ele começa a ter visões das memórias do jovem Joe, vendo-o destruir o telefone. Seguindo essas visões, o velho Joe começa a perseguir seu eu mais jovem, que está voltando para seu apartamento. O velho Joe sabe que os homens de Abe estão por perto, então ele espera que o que está no carro olhe para o lado para que ele possa matá-lo. Em seguida, ele pega a arma do cara e vai para o apartamento, onde o jovem Joe está descendo pela escada de incêndio. Enquanto seu eu mais jovem cai, o velho Joe atira no cara do apartamento para matá-lo e depois leva o jovem Joe embora. As notícias logo chegam a Abe, que retira Kid Blue do caso e faz um plano com seus outros homens para capturar ambos os Joes. Momentos depois, o jovem Joe acorda sozinho na estação de trem, mas ainda se recusa a sair. Enquanto isso, o velho Joe invade a biblioteca e procura os números em um banco de dados. Esses números mostram 3 possíveis crianças que poderiam ser o Rainmaker. Então ele imprime um mapa com suas localizações. Na saída, algumas cicatrizes aparecem em seu braço, pedindo para encontrá-lo em um restaurante. No dia seguinte, o velho Joe vai ao restaurante e encontra seu eu mais jovem com um curativo no braço, confirmando que ele enviou a mensagem. Eles pedem o mesmo prato e o velho Joe compartilha a história de como sua esposa o salvou do vício, permanecendo ao seu lado nos momentos mais difíceis. No dia em que a máfia foi até sua casa, os homens a viram pela janela e a mataram. O velho Joe tentou alcançá-la, mas os homens o imobilizaram rapidamente. Em seguida, o velho Joe começa a falar sobre o Rainmaker, que está por trás das execuções em massa. Em apenas 6 meses, ele assumiu o controle das 5 principais máfias, mas os rumores dizem que ele trabalha sozinho. Ninguém conhece seu rosto ou sua verdadeira identidade. O Rainmaker está fechando todos os ciclos, e antes de morrer, um amigo looper de Joe o chamou para dar a ele os números estranhos como uma pista. Velho Joe mostra ao seu eu mais jovem o mapa, explicando que veio para encontrar o Rainmaker e matá-lo enquanto ainda é criança, na esperança de alterar a história e salvar sua esposa. O jovem Joe se recusa a participar disso, então ele promete ao velho homem que vai se casar com outra pessoa para manter a esposa segura. O velho Joe se recusa a desistir dela, e quando o jovem Joe tenta pegar sua arma, o velho Joe o acerta na virilha e no pescoço para derrubá-lo. Nesse momento, os homens de Abe aparecem do lado de fora. Então o velho Joe pega seu outro eu como escudo e abre fogo quando o inimigo entra. Um tiroteio se desenrola e o velho Joe diz ao seu eu jovem para fugir. Enquanto cai, o jovem Joe aproveita a oportunidade para arrancar um pedaço do mapa. Então o jovem Joe também atira em seu eu mais velho, forçando-o a pular pela janela para escapar. Logo, Kid Blue chega com mais homens e começa a perseguir o velho Joe pelos campos, mas ele é rápido demais e os perde. Então o grupo se volta contra o jovem Joe, que corre para roubar uma hoverbike e escapar. Ele pula da moto depois de alguns minutos, então os homens de Abe seguem um veículo vazio,
e ele tira a parte do mapa e descobre um ponto marcado. Momentos depois, Joe chega ao local no mapa e encontra Sarah vivendo sozinha com seu filho Sid em uma fazenda. Quando Sarah o vê se esgueirando por perto, ela sai com uma arma e ameaça matar qualquer um que se aproxime de sua casa. Então, Joe decide ficar escondido por enquanto. Ele observa a casa por horas e logo começa a se sentir mal por causa da síndrome de abstinência. Enquanto isso, Abe repreende Kid Blue por sua falha, pega sua arma e quebra sua mão com um martelo. À noite, Sarah ouve um barulho do lado de fora e vê um homem misterioso se aproximando. Então ela abre fogo. Ao voltar, ela cai. Então Joe sai do esconderijo para ajudar. O homem misterioso acaba sendo apenas um mendigo, que foge quando vê a arma de Joe. Então Joe vomita e finalmente desmaia, mas Sarah lhe dá um tapa para mantê-lo consciente. Sid também aparece e compartilha sua água com ele. De volta à cidade, a polícia está procurando pelos dois Joes. Então, o velho Joe precisa se esconder nos esgotos. Ele começa a ter visões de Sarah e do tapa dela, então se concentra na foto de sua esposa para não esquecê-la. Na manhã seguinte, Joe acorda algemado no celeiro. Sarah se aproxima e lhe entrega as chaves, mantendo-o sob a mira de uma arma, pedindo que ele vá embora. Joe se recusa e mostra a ela o mapa com os números, deixando Sarah chocada. Ela imediatamente atira em seu ombro e pede uma explicação, deixando uma cicatriz também no velho Joe. Sarah já sabe o que é um looper, então Joe só precisa contar a ela sobre seu eu mais velho querendo matar seu filho. Sarah explica que os números são o aniversário de Sid e o código médico do hospital onde ele nasceu. Ela menciona que outras duas crianças também nasceram naquele hospital naquele dia, o que significa que o velho Joe irá visitá-los um por um. Enquanto isso, o velho Joe encontra a primeira criança e atira nele. Então ele sai correndo e tem um momento de colapso. Nada em suas memórias está mudando, então ele matou uma criança à toa. À noite, os homens de Abe encontram Joe e começam a persegui-lo pela cidade. Então, ele corre por um beco para fazer o caminhão bater. Em um prédio escuro, Kid Blue pega um rádio para espionar as transmissões da polícia e descobre a localização de Joe. De volta a Sarah, ela concorda em deixar o jovem Joe ficar para protegê-lo e cuida de seus ferimentos. Depois que ela vai dormir, Sid mostra a Joe que ele conectou 2 pequenos brinquedos de sapo para que Joe e Sarah possam se alertar em caso de emergência. Para a surpresa de Joe, Sid explica que Sarah não é sua mãe verdadeira e que ele se lembra de sua mãe biológica, que morreu quando ele era bebê. Sid se sente frustrado por não ter conseguido evitar isso. Na manhã seguinte, Joe dá um dos sapos para Sarah e compartilha o que Sid disse. Sarah explica que é a mãe de Sid, mas que costumava ter uma vida difícil na cidade, então o deixou nesta fazenda com sua irmã para lhe dar uma vida melhor. Sid cresceu pensando que sua tia era sua mãe biológica. Joe acha que ela deveria conversar com Sid sobre isso, mas Sarah o repreende. À tarde, Sarah está ensinando matemática para Sid, mas ele logo se irrita e diz que ela não é sua mãe, então ela precisa parar de mentir ou também será morta. Ele então empurra Sarah e, à medida que sua raiva aumenta, é revelado que ele tem telecinese extra poderosa. A casa treme enquanto Sid grita e Sarah corre para se esconder em um local seguro até que ele se acalme. Mais tarde, Sarah verifica como ele está e Sid pede desculpas. Nesse momento, alguém bate na porta e Sarah a abre e encontra Jesse, um dos homens de Abe, fingindo ser um policial em busca de criminosos. Sarah não tem escolha senão deixá-lo entrar para evitar suspeitas. E Joe se esconde atrás do sofá. Ele vê Sid descendo as escadas e tenta sinalizar para que ele volte. Sid desce mesmo assim e corre para a cozinha, fazendo barulho de propósito. Jesse também corre para a cozinha, mas Sid sai pela outra porta e se esconde no armário embaixo das escadas. Joe o segue, e em poucos minutos a dupla aparece do lado de fora graças a um túnel secreto no armário. Eles esperam até que Jesse saia para se reunir com Sarah. Enquanto isso, o velho Joe vai para outro local no mapa e fica devastado ao descobrir que o segundo filho é o filho de Suzy. Ele ainda se lembra dela com carinho e não consegue agir. Joe fica do lado de fora do apartamento por um tempo e é pego pelas câmeras de segurança, fazendo com que as imagens logo cheguem até Kid Blue. Mais tarde, Sarah se sente solitária e assustada. Ela ativa a telepatia para chamar Joe e ele vai até o quarto dela, onde eles ficam travessos juntos. Depois que terminam, Sarah revela que também tem telecinese, fazendo sua luminária flutuar. Ela também chora ao admitir a culpa que sentiu ao deixar Sid com sua irmã. Na manhã seguinte, Joe desce as escadas e encontra Jesse apontando uma arma para Sarah. Joe se rende para que Jesse deixe Sarah ir embora, mas quando estão prestes a sair, Sid aparece na escada e tropeça acidentalmente. A telecinese faz com que tudo na sala flutue, incluindo a arma de Jesse, e Sarah corre para tirar Joe de casa. Sid cai no chão sem nenhum arranhão e ativa furiosamente seus poderes para fazer Jesse flutuar também, gritando até que a sala inteira exploda. Joe percebe que Sid se tornará o Rainmaker
E esse poder é o motivo pelo qual ele será capaz de derrubar sindicatos inteiros por conta própria. Furioso, ele empurra Sarah por mentir para ele. Mas ela garante que Sid não é um garoto ruim. Ele só perde o controle quando fica com medo. Foi assim que ele matou a irmã de Sarah, através de uma explosão acidental. Ignorando seus pedidos, Joe começa a procurar por Sid, encontrando-o no campo coberto de sangue. Ver seu rosto traumatizado faz Joe consolá-lo em vez de matá-lo. Em seguida, Joe diz que Jesse deve ter contado para os outros sobre ele. Então Sarah deve se preparar para escapar. De volta ao velho Joe, ele finalmente decide e invade o apartamento de Suzy, empurrando-a para longe para encontrar o garoto. No entanto, quando ele entra no quarto da criança, ele é nocauteado por Kid Blue com um taser. Kid Blue leva Joe para o clube, onde Abe está reunindo seus homens para chegar na fazenda. Kid Blue começa a discutir com um guarda e Joe pega a chance para atacar. Ele chuta o guarda e empurra Kid Blue para trás, atirando nele com sua própria arma. Em seguida, ele começa a atirar em todos os guardas, roubando uma arma do outro quarto para derrubá-los. Em seguida, ele vai por uma passagem escondida e continua a matar criminosos enquanto atravessa o clube, jogando uma bomba na área principal que destrói o sistema de segurança. Na sala dos fundos, Abe fica apavorado ao ouvir Joe na porta. Momentos depois, Kid Blue acorda e encontra todos no clube mortos, incluindo o próprio Abe. No entanto, ele também vê a localização da fazenda no mapa. Minutos depois, o velho Joe chega à fazenda em um carro cheio de barras de ouro e joga uma para seu eu mais novo, pedindo-lhe para sair. O jovem Joe se recusa e abre fogo. Mas nesse momento, Kid Blue o atropela com uma hoverbike. Eles começam a atirar um no outro e Kid Blue fica sem balas. Então Joe espera que ele esteja perto o suficiente para atirar nele e fazer a moto cair. Depois que a fumaça se dissipa, Joe percebe que seu eu mais velho desapareceu. Perto da casa, Sarah e Sid estão saindo em seu caminhão e encontram a estrada bloqueada pelo Joe mais velho. Enquanto ele abre fogo, Sarah acelera para tentar atropelá-lo. Sid entra em pânico e ativa seus poderes, fazendo o caminhão flutuar e virar de cabeça para baixo. A dupla sobrevive e começa a correr pelo campo, enquanto Joe os persegue, continuando a atirar, e logo uma bala raspa a bochecha de Sid. O garoto começa a liberar seus poderes novamente, fazendo Sarah e Joe flutuarem, enviando uma onda de choque que atinge o Joe mais jovem ao tentar se aproximar. Sarah, desesperada, começa a falar docemente com seu filho, dizendo o quanto o ama. Logo, Sid se acalma e faz seus poderes sumirem. Sarah corre para se reunir com Sid e age como um escudo quando o Joe mais velho levanta sua arma. O Joe mais jovem observa isso e percebe algo. O Joe mais velho, atirando em Sarah, é o que traumatizará Sid a ponto dele se tornar o Rainmaker. Para finalmente quebrar o ciclo de vingança, o jovem Joe decide se apagar, fazendo o velho Joe desaparecer. Depois, Sarah cuida do ferimento de Sid e o coloca na cama. Em seguida, ela volta para o local do incidente, onde encontra todas as barras. Ela pega o relógio de Joe e se despede pela última vez. Se gostou deste vídeo, que tal assistir mais? Tenho certeza que vai gostar.